Oi, pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando um conteúdo bacana para vocês. E eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade dessa pessoa que está aqui em São Paulo, um idealizador do mercado imobiliário, um admirador do mercado, há mais de 17 anos atuando nessa área, diretor comercial da NET Imóveis e, obviamente, que eu não podia perder essa oportunidade, né? Estou aqui com Rodrigo Capanema. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por aceitar esse convite. Saiba que pra gente, pra Verte, você você nos inspira, né? Você nos traz muita inspiração, porque você respira mercado imobiliário, você fala com amor, com apreço, com brilho nos olhos, e é isso que a gente precisa. É isso que o nosso mercado precisa, de pessoas como você. Então hoje a gente vai falar muita coisa, principalmente sobre esse tema que está pegando muito e que eu tenho certeza que você vai nos trazer uma visão muito importante, que é a venda através das conexões humanas. Olha só, pessoal. Maravilha. Mas antes disso, eu deixo a palavra com você para você nos dar as saudações e também uma curiosidade que muita gente me perguntou, falou: pergunta para ele, pergunta para ele. O porquê Super Capanema nas redes sociais? Vamos lá. Primeiro eu gostaria de agradecer muito por seu convite. É um prazer falar do mercado imobiliário, é um prazer compartilhar, trocar, levar informações, aprender também, porque quando a gente está compartilhando é um exercício de mão dupla, né? Você sempre, quando tem uma escuta aberta para o outro, aprende, cresce e desenvolve. Muito obrigado por seu convite e parabéns também pelo programa, para a VertNet Imóveis também por essa iniciativa de compartilhar, de levar conteúdo, de sempre estar antenada com o que está acontecendo e trocando também com a audiência. Então acompanhe também o trabalho da Dani, da VertNet Imóveis nas redes sociais, no podcast, no mercado imobiliário também. Você perguntou sobre o Super O Capanema? Super Capanema, porque todo mundo Logo de conhece. cara. Logo de cara. É o seguinte, eu comecei a ter um entendimento das redes sociais muito cedo. Lá atrás, no Facebook, eu achava que já era um canal de venda, porque a venda ela é muito relacionada com a relação, a conexão. E você fez uma pergunta muito apropriada, que são conexões humanas, né? E eu vou falar muito sobre isso e é importantíssimo manter esse contato, manter isso aceso. Claro, você pode utilizar diversos canais para levar essa comunicação, igual a gente está fazendo aqui agora, né? É um canal, mas olha que delícia, que prazer ter Muito essa bom. presença aqui, essa troca, Essa né? energia, né, gente? É energia de Super É Capanema. necessário o cliente ter essa necessidade também. Bem, então começando lá nas redes sociais, eu comecei com o Facebook. Até aí tudo bem, eu estava divulgando os imóveis, isso tem muitos anos, muito. Tem o quê? Uns 20 anos por aí, de 17 a 20 anos. Logo quando eu comecei assim, eu já me apropriei. Logo no início das redes sociais. E tinha o Facebook, eu coloquei Rodrigo Capanema, né? Que você setava um nome, né? Uma conta. E no Instagram, quando veio, e lembrando que o Instagram era veículo de divulgação de comida, você lembra disso? É o Lembro, prato do opa. dia, É. dicas, e depois se transformou num maravilhoso, poderoso canal de venda. Se você utilizar bem o Instagram, tem diversos exemplos, até mesmo dentro da Netmóveis, de profissionais do mercado imobiliário que fazem vendas pelos stories, pelos reels, os shorts também do YouTube, enfim, utilizam as redes sociais. E eu já pensava isso, gostava muito disso. Só que já tinha, Dani, Rodrigo Capanema. Ai, não Eu acredito. não achava a conta. Falei, meu Deus. Aí eu coloquei Capanema Rodrigo. Investi, achei péssimo. Mas falei assim, vai que cola, né? Vai que tem. Não tinha. Rodrigo.capanema. Aí eu tentei todas as alternativas. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar super. E super, tinha super Capanema. Mas na verdade eu queria colocar mega, ultra, nano Capanema. Mas eu achei que o pessoal ia me achar arrogante. Eu Aí eu coloquei entendi. super, que é mais humilde, não é? Né? Agora tá explicado, gente. Mataram a curiosidade. Mas é muito boa essa história. Eu sou super fã disso, porque, como você falou, a gente começou assim, o mercado imobiliário começou a se inserir no Instagram, no marketing digital, nas Sim. redes sociais. Isso é muito importante. E as pessoas
meio que achavam isso um caminho um pouco, talvez, invasivo, Sim. que não falaria com o nosso público. E hoje a gente mostra aí para todo mundo que fala e fala muito com o nosso público, né? Muito. Porque existe uma identificação da pessoa, porque a venda, uma troca de produto, uma troca de serviço se faz com uma conexão. Igual você falou, até o tema de abertura. É uma ligação. Eu preciso ou passar uma mensagem, ou oferecer um produto, ou uma solução, um serviço, uma ajuda, o que for. Digamos que a gente tem que entender como um canal, né? Todas as alternativas digitais são canais extremamente eficazes, se bem utilizado, com cuidado, atenção. Isso é muito importante também, como você se comporta nesse lugar. Mas lembrando que é um canal para o encontro. Conexão é encontro. Exato. É como se fosse uma mensagem. Eu sou emissor, eu tenho a mensagem, o que eu vou dizer, o que eu vou, né, utilizar. Eu utilizo um canal de transmissão e um receptor. No nosso caso, o cliente. Então, você pode ter a sua projeção nas redes sociais. Não precisa ser só apenas em redes sociais. Pode ser tem várias ações offline também que são extremamente eficazes. Aí tem a tendência, eu não vou trabalhar, eu só vou trabalhar o digital. Não. Você sabe que rodando, e eu tenho um grande amigo aqui em São Paulo que ele fazia muitas captações, né? Cada região é um argumento, né? Captação, angariação, Sim. opção. O Brasil tem uma riqueza, né, de conteúdo muito boa. E ele falava assim, Capanema, eu comecei a captar demais em São Paulo. Falei, como, cara? Quanto que você investiu? Qual foi o seu posicionamento? Eu nada, eu só andei na rua. Rapaz, não, mas isso parece do século XIV, né? Mas funciona. Você sabe por quê? Que a partir do momento que o profissional se dispõe a conhecer aquilo que ele vende, apartamento, Dani, é piso, parede e teto. A gente não Exatamente. vende isso. Você Exatamente. vende um entorno, a história, um investimento, um sonho, uma dor, uma alegria, né? Ele vai além dessa estrutura, porque além das aberturas que convencionaram em chamar de portas e janelas. Então, abram essas portas e janelas e abram as portas e janelas também na sua postura. Ele fez essa abertura, porque ele entendeu, porque se ele conhecesse também o entorno, saísse, caminhasse, visse o prédio, o comércio da esquina, interagisse, entrasse numa escola, perguntasse, veja a questão do fluxo, da segurança, seria um argumento muito importante para ele. E o que ele fez? Então ele foi a campo, offline, e transformou essa experiência dele em online. Filmou. Exato. Começou a conversar. Falou, você comprar um apartamento, olha que interessante, numa praça, eu sou numa praça, vamos dizer que um imóvel é perto de um campo, uma esquina super arborizada, de um estabelecimento charmoso. É, tem alternativas que o profissional ele pode sair da caixa do imóvel, ficar nesse estabelecimento e conversar. Falar, eu estou sentado aqui tomando um Num café. café, vendo as coisas acontecendo, interagindo, ou passeando aqui com meu pet, ou minha família e tal, e tá vendo aquele imóvel lá, de um outro local, indicando aquele imóvel lá, e começa a falar do imóvel fora do imóvel. Mas você precisa conhecer. Você Exatamente. precisa se permitir. Então, quando você fala sobre conexões humanas, a importância das relações humanas para o exercício da venda, para existir essa humanidade, tem que existir o contato, tem que existir a permissão. Você tem que gostar de interagir, tem que gostar de gente. Vendedor, profissional do mercado imobiliário, tem que gostar de pessoas, tem que gostar dessa relação. Não pode levantar e falar assim: hoje eu não quero falar com ninguém. Pois exatamente, ó, isso, aí depois no final dos resultados, não, esse mês foi péssimo. É o mercado, é o governo, É, é o que for. Você está terceirizando a culpa. Assuma o seu ofício e fala para todo mundo, fala, conversa, exerça, se expõe. Será que eu não estou me expondo? Depende. Se você levar e tratar com respeito, aqui é uma exposição levando conteúdo, levando respeito. Porque uma vez uma pessoa que está te assistindo agora, essa troca, ela começa a olhar para você diferente. É uma exposição saudável, que a gente chama de geração de autoridade. Você não está apresentando o imóvel, mas está apresentando a sua visão
sobre o mercado, sobre o ofício, a seriedade que você leva, os convidados que você vem trazendo aqui, né? Tirando eu nesse momento, né? Os outros, né? Os anteriores e os depois, né? Tem sempre um porém, uma vírgula nisso tudo, né? Não dá Não. para acertar sempre. Mas isso é uma geração de autoridade. A pessoa vai enxergando em você essa atuação e esse respeito e vai te procurar. E o que você falou, eu acho que resume muito bem no que a gente fala muito, que é sobre o corretor, o consultor de imóveis. Primeiro, buscar essa capacitação, buscar esse conhecimento, não só de produto, não ter o imóvel como foco principal. O produto é meio, ele não é fim. Então, o que a gente precisa levar para essas pessoas? Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, poxa, Dani, mas é o imóvel, é o produto, é o produto. Não, não é, não vai ter performance em venda se você colocar o produto em primeiro lugar. Então, quando a gente fala dessas relações humanas, dessas conexões, de estar dentro de uma rede de compartilhamento, que eu quero que você fale um Sim, pouquinho sim, sua claro. visão sobre isso, é de extrema importância. A gente sair um pouquinho fora da caixinha e tomar um café, como você colocou, com um cliente e bater um papo com ele, saber que momento ele tá, né? E falar da vida, e entender determinados outros pontos. Então, deixar essa questão da conversão um pouquinho é importante? É importante, mas não o principal, porque aí o cliente vai lembrar de você sempre, ele vai criar com você exatamente um relacionamento. Ele vai te Perfeito. chamar para conversar outras vezes, ele vai falar sobre determinadas necessidades que muitas vezes você se enquadra nela. Então, o que a gente está buscando aí no mercado em si, São Paulo, principalmente, que São Paulo é difícil um pouquinho, é levar isso, né, para os consultores para que eles coloquem na prática e ver que tem resultado. Você falou uma coisa muito interessante, que é a questão de rede. Economia colaborativa, rede de negócios, no caso, redes imobiliárias, né, que a Vert Netmos participa de uma rede imobiliária, você sabe muito bem disso, a importância. E ela vai além do negócio. Eu costumo dizer que é um somatório de competência. Isso é muito importante, porque a gente fica lidando com o cliente e também tem que lembrar que existem os clientes internos, os parceiros, os outros corretores. Se você está sozinho é muito complicado. Se você tem um grupo que está trocando experiências, isso te enriquece. Porque talvez você tenha aquela possibilidade do imóvel, mas não tem a possibilidade do cliente. Você pode compartilhar. O negócio compartilhado é muito importante. Queria dar um exemplo da própria Netmóveis. O índice de negócio compartilhado da Netmóveis é um dos maiores em redes imobiliárias do Brasil. Olha É só. comparável às MLS americanas, né? É mais de 56% só de venda, somando com locação, venda e locação, índice de negócios compartilhados, nós estamos falando em torno de 70%. Olha aí, pessoal, anota os números. 70% venda e locação somados em termos de negócio compartilhado é um número extremamente relevante. Significa que participar de um grupo, se permitir trocar, somar competência, em cada 10 negócios que você faz, 6, 7 são compartilhados. Era um negócio que você não teria trabalhando sozinho, né? Então, essa vontade, eu quero tudo, eu quero 100%. 100% de nada é nada. 50% de alguma coisa Exatamente. já é um passo. E hoje é muito relevante isso. Pessoas podem te ensinar no exercício do ofício, mas aí você também tem que se permitir. Eu lembro um caso, pode contar um caso aqui de uma Com venda? certeza, a gente adora casos. Olha, aqui A tô em gente casa adora aqui. casos. Aqui. Eu, no exercício da carreira, logo no início, eu fui fazer uma venda. Isso foi muito marcante, numa casa em condomínio. E tem um detalhe, pode confessar aqui, Tudo. contar tudo, Pode tudo. tudo. Eu tenho medo de cachorro. Gosto de cachorro? Gosto. Mas tenho medo? Tem. Na verdade, eu não tenho medo, não. Eu tenho pavor. É um outro nível, sabe? Eu sempre fui muito exagerado. Medo não, pavor de cachorro. Em Minas Gerais, que eu comecei a carreira lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte especificamente, no entorno da cidade tem muitos condomínios. E condomínio em Minas Gerais tem um cachorro. Tem cachorro. Com certeza. E eu fui fazer um negócio num condomínio, já sabendo que tinha um cachorro, levei uma corretora, por isso que é bom trabalhar em rede, né? Em No conjunto, parceria. em parceria, para te proteger dos perigos também. Não é? Não é só lógico. fazer negócio, te proteger. Aí eu levei essa corretora, porque eu sabia que ela tinha um entendimento muito bom de casa em condomínio e eu tinha uma outra especialidade. Por isso que eu falo em somar competência. Esse exemplo vai casar muito bem. Eu cheguei no condomínio, não vi o cachorro, graças a Deus. Você já ia parar, travar lá. Imediatamente, mas aí eu fiquei tranquilo.
E o cliente começou a me fazer perguntas sobre o imóvel. O cliente era meu, a captação era dela, né? E eu a convidei porque eu sabia que a competência dela em condomínio seria muito maior que a minha. Por isso que eu falo no exercício também de humildade, de escuta, de abrir, né? Achar que você é bom numa coisa, mas não é bom em tudo. Exato. Quando você está num ambiente em conjunto, isso vai se somando, aí você fica forte, não é? Então, nesse caso, o cliente me perguntou sobre o imóvel, eu comecei a fazer uma descrição. Eu falei, essa casa tem tantos metros quadrados, tem tantas vagas de garagem, o piso é dessa forma. Eu comecei a fazer uma descrição Técnica. técnica do ambiente. Aí, de repente, eu escuto uma mão se aproximando assim, ó, encostando aqui, ó. Igual, sabe, mãozinha familiar, né? Encostando assim. Eu falei, gente, o que é isso? Encostou aqui no meu ombro, é como se falasse assim, fica calado, Capanema. Não, menos. Não fala isso não fala isso não. Aí ela sumiu. Quando ela sumiu, ela fez um exercício de venda maravilhoso, porque ela não falou da descrição do objeto. O objeto é visível. Ela falou da descrição do uso, dos valores, do entorno, algo que a gente chama no teatro de subtexto. É quando você dá um bom dia, mas não está tão bom. Você fala assim, bom dia, sabe? Atendente que está chateado, ou corretor mesmo. Fala assim, bom dia, pessoa, bom dia. Aí fala, nossa, a palavra é correta, não é? Bom dia. Mas o subtexto, a intenção não é. Imóvel também tem intenção. Você tem que escutar o que ele está te dizendo, aquele ofício do negócio. Aí ela começou a conversar sobre o cliente e falou assim, ele estava com um filho, falou assim, seu filho tem o quê? Uns 12 anos? Ele falou assim, tem 12 anos. Pois é, o vizinho ao lado aqui, o filho dele também tem 12 anos. E estuda lá naquela escola. Ele apontou para uma escola próxima, assim, que era no alto. Estuda lá naquela escola. Aquela escola é muito importante. O sistema de ensino é maravilhoso. E ele é juiz. O seu vizinho é juiz. Tem um ônibus que sai lá da escola, passa aqui na porta do condomínio, pega as crianças. Com certeza o seu filho vai estudar junto com o filho do juiz. Essas amizades são importantes, né? Aí eu comecei olha o que essa mulher tá falando. Aí tinha uma placa assim no fundo, ela já, sabe, viu as conexões, ela falou assim, abre portas, né? Você ter boas relações. Ela não falou de imóvel, Dani. E tinha uma placa assim ao lado assim de um vendido. Era inclusive de uma concorrente. Tava uma placa lá vendida. Ela assumiu. A gente tem que assumir tudo. Ela assumiu aquela situação. Aí, antes que o cliente perguntasse que foi vendido, falou assim: esse imóvel aqui foi vendido. Foi vendido. O cliente que morava aqui, ele foi transferido para São Paulo. Ele teve uma promoção. Olhou no olho do cliente e falou assim: engraçado, né? Quem mora aqui nesse condomínio prospera tanto. Aí eu entendi a mão no ombro, né? Não descreve nada, não. Vamos viver esse momento. Então, eu conseguiria isso com o meu conhecimento. Olha a jornada, a régua que você precisa percorrer. Quando você já está em conexão e ela tem que ser humana, não se esqueça. Né? Até um momento, sim, né? Pode ser que daqui a alguns anos, algo não mude. sei. Mas eu estava pensando outro dia sobre isso, sobre programação de robô, né? A gente falando sobre essas situações. Mas se você parar para até mesmo a questão, várias decisões jurídicas são tomadas agora com algoritmos, Sim. né? Com uma quantidade de dados, né? Informações, jurisprudências, decisões sobre um determinado fato, a própria inteligência dá um parecer, né? Já faz um parecer jurídico maravilhoso, ela vai buscando conexões, né? Só que é o seguinte, eu estava parando para pensar o seguinte, a base de dados do algoritmo da inteligência artificial é humana. Exato. Ela foi São buscar os casos dados, reais, né? casos que pessoas vivenciaram, interagiram, decidiram, então ela sempre vai no caráter. A matriz é humana. Você pode usar o canal digital, deve usar o canal digital para transmitir a humanidade do negócio. Quando a gente atinge isso, eu faço uma conexão direta com o cliente. Ele te procura porque ele se identifica e fala assim, com essa pessoa, com esse profissional, eu consigo realizar o que eu estou buscando, independente do que for, independente de onde seja, porque ele entende a minha necessidade ou ele está mais capacitado para resolver esse ponto.
É assim que a gente caminha. Quanto mais atenção, ponto focal for nisso, maior será o seu desempenho. E também utilizando toda a divulgação, como aqui é um grande exemplo disso, um bom exemplo disso. Não, e a sua história, o teu exemplo que você acabou de dizer, é exatamente. Eu estive agora em um evento, acho que as pessoas devem acompanhar, que acompanham as inovações, as tendências e os eventos do mercado imobiliário devem saber do que eu estou falando. É o Jogue no Hard do Guilherme Volk, que inclusive já esteve comigo em Balneário do Camboriú. E nós falamos exatamente, né, lá os palestrantes falaram exatamente sobre despertar emoções. O ser humano, ele é voltado a emoções. Então, realmente, a gente vender o objeto, a estrutura, não vai impactar. O que vai impactar são as emoções que estão por trás disso. Então, a venda é a gente lidar com as emoções, é despertar as emoções no cliente. Sim. E os profissionais, às vezes, os consultores, não estão sabendo lidar com isso, fica muito perdido, fica muito tenso, fica muito bravo, não sabe falar. Às vezes, não conhece o perfil do cliente, o que a gente fala bastante, né? Então, você tem que saber se comunicar. A comunicação, ela é tudo. Quando você tem uma boa comunicação, você tem bons resultados. Quando você não tem uma boa comunicação, você tem péssimos resultados. Até a gente brinca e fala, o que tá bem na nossa vida? Que parte da nossa vida tá boa? Ah, vida sentimental tá legal? Então você tem uma boa comunicação. O filho tá mal criado? Então você não está tendo uma boa comunicação. Então a comunicação faz parte de tudo isso. E como melhorar a comunicação? Que entra exatamente nessa questão das relações. Porque o consultor, ele tem medo de conversar. Uhum. Você já se deparou com um consultor que olha para o cliente e ele buga? É. Vou usar a palavra bugar, que o meu filho de 4 anos falou esses dias. Mãe, bugou meu jogo. Eu não sabia o que era bugar, aprendi. E bugou. Ele paralisa, porque ele tem medo de se comunicar com o cliente. Você já Sim, claro. presenciou isso? Sim, no exercício, eu já passei por isso. Às vezes você tem uma postura que é uma postura profissional que ela pode ser alimentada. O que é complicado, é igual levar para as artes. Eu sou um pintor, um escultor, então eu estou criando uma obra, né? Eu vou pintar um quadro, eu sou um designer, um web designer, eu vou fazer um logo, eu vou fazer uma estrutura, eu vou ambientar isso aqui. Então eu estou isento daquela obra, no seguinte sentido, eu não sou aquela obra, ela me representa de certa forma. Eu posso sair e analisar tudo isso que eu te apresentei. No palco, nas artes, estendendo também para o profissional, você também está exposto. Ao falar, ao apresentar, quando a pessoa ela não gosta do imóvel, a sensação muitas vezes é que ela não gostou de você. Então, eu falei assim, o que está de errado? Eu quero que as pessoas gostem. A necessidade humana de aceitação, né? De participação do grupo. Isso é darwiniano. Você se agrupa para a espécie sobreviver e evoluir também. Então, muitas vezes a pessoa fica com vergonha porque fica pensando que ela está criticando ela, não a obra dela. A obra dela, essa intermediação de apresentação, ela é isenta. Então, o primeiro exercício, pensar que não é uma crítica sobre você, a não ser que você não desenvolva um atendimento correto, uma postura correta. Você está em exercício de apresentação, não de demonstração. Por favor, gente. Não demonstre imóveis, apresentem imóveis. Ali é seu palco, né? É o lugar que você se relaciona com o seu cliente, com o seu público. Então, tem certas pessoas que são tímidas. Então a pessoa tímida tem que ser descontraída. Não precisa. Porque tem ótimos vendedores que são extremamente técnicos, sim. Porque tem cliente que é assim. Isso. Tem cliente, você tem que entrar na mesma página do cliente. Isso. Eu sou acelerado. Quando eu vou falar com Também. um cliente calmo, né? A gente fica nervoso. Vocês já perceberam isso, que nós somos acelerados? Imagina. Não. Eles estão assim, deve estar assim. Quando você vai conversar com um cliente que está num outro ritmo, você tem que estar na mesma página. Baixar o ritmo. É um cliente que ele quer descrições técnicas, sim, ele precisa disso. Ele precisa
Ah, mas aqui você vai ser muito feliz aqui. Não, não estou interessado em felicidade. Eu estou interessado quanto que vai ser o custo dessa reforma, que eu estou comprando não é para morar. E tem um outro detalhe também que a pessoa adora falar, depois a gente pode falar isso, que disso também, que é, eu sou um vendedor de sonho. Eu tenho um pouco de birra dessa palavra, depois a gente pode aprofundar com isso. Porque também você vende sonho, mas tem outras coisas Isso. envolvidas. Eu sou um construtor, não estou querendo sonho nenhum de comprar aquele imóvel, viver, ser feliz. Eu quero derrubar, quebrar todas as paredes, reformar, investir e revender. E justo. É um investimento, é um negócio. Então, uma pessoa dessa, ela quer descrição técnica. Ela quer saber se aquela tubulação de água, conforme for a idade de alguns imóveis, principalmente em algumas regiões mais antigas, capitais mais antigas, é até de ferro galvanizado. Se eu vou ter que fazer uma grande reforma ali, que ele tem custo. Então, eu estou vendendo um imóvel, o custo dele vai subir muito. Eu vou ter que quebrar muita coisa. Você tem uma estruturação, o prédio, para suportar uma ampliação, até mesmo uma retirada de uma parede. E aí você vai começar a falar, não, porque aqui o seu sonho, a sua família. Não. Ele quer um vendedor técnico que vá prestar essa informação para ele. Ele se apega a isso, o interesse dele é esse. E se você pegar, eu tenho um pouco assim de uma reflexão sobre o script, eu acho necessário, replicável. Tá lendo meu pensamento? Tá Não. no script? Tá no script aqui, Não tem produção? papel aqui. Tá no script aqui? Eu já tô com Hã? algumas coisas aqui, ele já falou duas que eu tava pensando. Já leu, já. Então, sobre o script, você precisa se adaptar. Então, quando você tem uma escuta, você percebe que aquele cliente presta esse serviço. Então, um profissional que ele pode ser até tímido, mas que passe informações, ele vai ter muito mais sucesso do que a pessoa chegar lá e começar a fazer um espetáculo, porque não é o interesse. Como que você descobre isso? Quando você permite entrar na mesma sintonia do cliente. Você tem que ter uma percepção, um estudo. Hoje em dia está muito fácil, Dani, sabe por quê? Porque as pessoas se expõem. Exato. Abre uma rede social, você sabe tudo sobre a pessoa, coloca nome, coloca tudo, né? Nome do pet. Você já vai Exato. começar a fazer uma venda lá, fala assim, você gosta de gato, né? E a Luna, como é que tá? Ela foi no pet hoje? Falar, opa, o cliente que ia eu falar, tô- opa! O que é isso? Que tem câmera aqui? Você tá, né? Não, porque tem essa relação aberta. Isso pode ser favorável. Então, cada pessoa tem uma característica. Tem profissionais, por exemplo, que têm extrema dificuldade em relacionar, mas eles têm facilidade em fazer conexões. Por exemplo, eu trabalho um design bem interessante, eu faço uma publicação, eu coloco um roteiro, eu coloco uma câmera, uma filmagem no imóvel, não precisa de eu aparecer. Tem várias formas, você pode apresentar em segundo plano, você pode fazer a imagem com texto, você narrando, só uma música. Então a pessoa tem essa capacidade, vende, claro, porque ela buscou outras alternativas. Você tem que conhecer você. O pessoal fala muito assim, conheça o seu cliente, claro, mas primeiro você tem que se conhecer. Quais são as suas competências, as suas ferramentas que você pode melhorar? Quando você tem esse conhecimento, você vai ajustar para cada cliente. Cada venda é única, cada cliente é único. Com certeza. E eu vou te fazer uma provocação de tudo que você falou. Uma provocação, hein? Opa, Algo agora. pra gente debater. Que algumas coisas, do que você falou, essa frase diz um pouco diferente. Mas foi uma frase de impacto que eu escutei também, que diz o seguinte: o cliente, ele não precisa gostar de você, ele precisa confiar em você. Então, ela é uma frase um pouco contraditória de alguns pontos que a gente acabou conversando aqui agora. O que você pensa a respeito dessa frase? Porque eu também acredito que o cliente, ele não necessariamente ele precisa, de primeiro momento, gostar de você. Isso você Sim, também sim. colocou aqui. Ele precisa confiar, ele precisa enxergar em você um profissional com autoridade, ele precisa enxergar em você realmente um profissional que sabe daquilo que está fazendo, né? Que entra a parte também da confiança. E você precisa saber se relacionar com esse seu cliente. Então, algumas pessoas me perguntam, mas como é que você sabe o que o cliente gosta, o que o cliente não gosta, como ele quer que converse com ele, qual a forma de abordagem? E é como você falou, não existe script, não existe forma de abordagem. Existe a leitura que você vai fazer com esse cliente. E é através dessa leitura que, obviamente, vai exigir do profissional uma capacitação, uma técnica, mas através dessa leitura com o cliente, você vai conseguir saber que tipo de atendimento, de comunicação você vai ter com esse cliente. Porque eu fico imaginando eu atendendo você. Já pensou eu atendendo você?
devagarzinho, falando. Você já foi embora, você já correu. É a mesma coisa comigo. Então, assim, a gente precisa ter esse feeling. E agora me diz aí sobre essa frase que eu te soltei. Confiança. É, muito bom, muito bom. Sua colocação foi muito importante. Confiança. Confiança não é apenas um exercício nosso, da nossa profissão, do mercado imobiliário. Confiança em todos os sentidos. Veja bem, nós estamos falando de um ativo de alto poder agregado, em termos financeiros, em termos de segurança, que o imóvel também pode ser considerado como um abrigo em certas situações de guerra, que o mundo é muito vasto, tem diversas. Como se vende imóvel na China, no país comunista, se vende imóvel, como funciona isso? Verdade, gente. Como funciona? Como Você sabe? funciona? Conta pra nós. Posso arriscar algumas coisas aqui, se eu não for boicotado pela TV estatal de lá, né? Aí vamos lá. Então, o que acontece? São diversas situações. A gente tem que ter uma situação de guerra. Como eu falei que o imóvel é um abrigo, um escombro também pode ser negociado ou trocado por alimento, proteger pessoas. Tem uma pessoa que faz a intermediação disso. Em países, a gama de diversidade imobiliária, tanto a relação quanto o imóvel, a relação quanto os profissionais, é muito diversa. A gente a gente tem que tomar um certo cuidado com o nosso radar, não setar só aqui. Mas tem certas coisas que atravessam fronteiras. Na verdade, não tem fronteiras, que é o exercício da confiança. Isso é muito importante, porque, como eu citei anteriormente, é um ativo de valor muito alto, tanto financeiro quanto esse sentimental, esse teu caso de abrigo. Para você fazer essa escolha, você precisa de um profissional que você confie. Na verdade, você está transferindo uma tomada de decisão que eu não sei para uma pessoa. Então, a sua sensação é que ela esteja o mais capacitada possível. Então, a demonstração de conhecimento através da sua apresentação, da geração de autoridade, né, do que você transmite, até mesmo assim, você está fazendo uma entrevista, você está falando sobre um imóvel, mas você também está fazendo um curso. Então, o cliente começa a perceber, são pequenos elementos, gatilhos de confiança, que aquela pessoa ela está se capacitando muito. Por quê? No ato de uma pergunta, tanto sobre a questão de documento, que vai além, não é só a apresentação do imóvel. Isso. Eu quero ver uma situação jurídica. Tem algum tipo de Exato. impedimento? Tem algum tipo de restrição? Eu vou fazer essa aquisição e se eu não conseguir prosseguir com isso? Ou se eu não for, o meu crédito não for aprovado? Ou pior, se eu depender, muitas pessoas compram imóvel também ocupado também como investimento para continuar a locação, ou algumas situações também de desocupação, né? E se acontecer algum problema, então eu procuro uma pessoa, eu procuro uma empresa. Lembrando, gente, as empresas imobiliárias, elas têm autoridade, responsabilidade muito grande para isso, mas não se esqueçam, é um PJ, é uma constituição jurídica. Exato. A sua imobiliária é uma constituição jurídica, a sua empresa são pessoas. Então, ficar muito atento com isso. Então, quando você está num ambiente que você gera essa confiança, ou numa empresa, num imobiliário, ou numa rede que também gera essa confiança, essa responsabilidade, fica tudo mais fácil. Essa conquista se atende. E nada mais, você se atrai por isso, você gosta disso. Então, o gostar significa que você tem só a confiança. Você gostou, experimentou e foi bem atendido. Você repete, você indica. Experiência do Saber que a cliente. taxa de conversão, vamos trabalhar em uma taxa de conversão lá no departamento comercial. Vou dar um exemplo do departamento comercial, uma situação de rede que a gente conversa diretamente com empresas. Os clientes, né, do departamento comercial que eu faço parte, a gente lida diretamente com os empresários para apresentar essa plataforma indutora de negócio que é a Netmóveis, né? Que aumenta os resultados, venda, locação. Então, a gente conversa diretamente com o empresário. Tem essa relação. Dani, a taxa de conversão, quando você me indica, é altíssima. Nós estamos trabalhando na faixa de 17% a 25%, batendo casa até de 34%, quando você tem uma indicação. Quando você está prospectando de forma ativa ou de forma passiva, usando todos os canais, a gente tem uma taxa de conversão aí que está batendo de 3% a 5%. Tem empresas que estão trabalhando de 5% a 8%, uma taxa excelente. E alguns casos excepcionais de mercados bem nichados, bem setorizados, até acima de 8%. Mas vamos colocar uma média aí que está transitando ali entre 3%. Porque eu estou fazendo um trabalho. Quando você me indica, você já fez parte desse trabalho, porque o seu cliente confia em você, ele não me conhece. Então,
pratiquem isso. Quando você realiza uma venda, e você citou muito bem esse ponto de confiança, tenha esse cliente, tá, gente? Como um multiplicador do seu resultado. Peça indicações, peça novas captações, porque ele vai numa festa, tem sempre alguém comprando o imóvel. São os promotores do teu trabalho, né? Exatamente, mas ele só vai fazer isso se ele tiver confiança na sua entrega, se ele foi bem atendido, porque o contrário também se repete, porque notícia ruim, o negócio para espalhar, igual a notícia ruim, é rápido, né? E como? Você demora muito para criar uma reputação e perde ela rapidamente. E como? E o que você falou é bem bacana, é o consultor ser completo. Porque eu ainda, infelizmente, gente, vamos mudar esse mindset, vamos mudar esse pensamento. Eu ainda lido com profissionais que falam assim: eu tenho o meu coordenador de venda, você já tá rindo. Eu tenho o meu coordenador de venda, eu passo para ele, ele resolve e a pessoa desaparece. O cliente não sabe mais, não tem mais ligação com aquele consultor. Então encontra, assim, contrário de tudo que a gente está falando aqui. Porque o que a gente está dizendo é que o imóvel não é a primícia, né? Ele está vendendo outras coisas também. Então, de repente, a pessoa vai e some, desaparece, passa a bola para o outro. O cliente, ele vai lembrar esse consultor? Ele vai criar uma conexão com esse consultor? Ele não vai. Fica complicado. Você tocou num ponto aí que nós podemos definir essa situação como uma jornada. Dentro das empresas, isso é saudável, como uma esteira de produção. Então, eu sou um profissional, eu trabalho para você, você é minha coordenadora, minha gerente, um exemplo. E eu estou num exercício de atendimento. Então, eu levei o cliente no imóvel, apresentei, ele fez uma proposta, né? Então, eu pego e transfiro a proposta para você. É válido isso? É válido. Só que, ao transferir a proposta, eu tenho que transferir também a relação. Eu tenho que virar para você e falar assim, ó, esse cliente, por favor, o cliente tem nome, tá? Tem nome, não é o Lead 35, é o Fernando, casado com a Sabrina, que tem a filha que é a Maria. Tem um cachorrinho. Tem um cachorro, tem a Luna, a gatinha Luna. Beijo pra Luna, a gata lá de casa. Ah, a sua gata. Eu vou falar do meu já, é o Lipe. Ela que tá assistindo agora. Então, existe essa relação. Então, quando eu passo, no exemplo que eu citei, eu estou passando a proposta para você, eu tenho que passar essa conversa, falar, olha, o cliente, ele visitou o imóvel, ele é assim, assim, assado, ele tem essa preferência, ele está com a filhazinha dele adoecida, ele tá gripada, então ele fez a visita, fez a proposta, mas teve que sair, correr lá, levar a filha dele no hospital, consulta, que ela estava com febre. Então, trazendo, nós estamos falando de alta tecnologia, mas a tecnologia não substitui isso também, não. Ela ajuda. Né? Nada contra, pelo contrário, eu uso muito. Exato. Mas ela ajuda, é um instrumento, uma ferramenta poderosíssima. Mas nada mais poderoso, pelo menos até o momento, do que uma atenção, uma escuta, um respeito, uma confiança. Então, quando eu passo esse histórico, eu só não passo uma negociação, esse apartamento é 1.200.000, ele vai dar um sinal de 30%, financiar o restante. E o gerente, no caso, entra em contato para ele para dar essa sequência, que é válido, né? Você está somando competência, cada um, mas precisa dessa ajuda. Que a primeira conversa que você vai ter é como está sua filha. Exato. A primeira conversa. Assim que você se apresentar, fala assim, a sua filha, ela tá adoentada, estava com febre, consultou, ela está bem? Não. Isso é básico. Você me fez lembrar. Isso é básico, assim. E o básico não é utilizado, né? Cuidado com a moldura, né? Tem gente que é só moldura, né? A pintura mesmo, você tem que colocar uma lupa, aqui tá um guache jogado, né? Não tem arte. Tem só entrega comercial. Lembra de levar essa arte. E arte é relação, como você falou, conexão. E conexão se faz entre pessoas. Então, quando você passa essa jornada dentro, você tem que acompanhar, você tem que torcer, tem que dialogar. E o gerente também, o coordenador, o diretor, além de conhecer a pessoa, tem que conhecer o produto. Eu vou dar não é dica, não, mas é uma puxada de orelha. Puxa a orelha. Aqui, a vida como ela é, né? É o seguinte, da mesma forma que o profissional, nessa jornada, tem que conhecer a pessoa, por favor, você vai negociar um produto de 1.200.000.
Você fica falando que o corretor tem que visitar o imóvel, tem que conhecer o produto para apresentar. Aí você, na negociação, no fechamento de uma venda de 1.200.000, 1.800.000, 500, que for 400 mil, não conheceu o imóvel Hum, também. hum, Peraí, né, olha, parceiro? Peraí, né, hum, parceiro? Ah, Capanema, eu não tenho tempo. Tá, tudo bem, concordo. Talvez a sua carteira é tão extensa e o volume de proposta também. Mas quando acontecer uma proposta, se dispõe a ter um tempo. Aí eu trabalho do corretor também, por isso que eu falo de conexão, de levar o profissional que vai dar sequência. Por isso que está todo mundo na mesma sintonia. Eu falei que tem que transmitir esse sim, momento. E quando você vai conversar, você vira e fala assim: eu estive no imóvel, você está fazendo. É muito diferente. E outra coisa, quando você falou de confiança e respeito, trazendo, não se esqueça que o proprietário também é cliente, viu? Não é só quem compra e exatamente. quem aluga, não. O proprietário merece respeito, confiança e atenção. Você vai negociar um produto dele e o cliente está fazendo um pleito de desconto e você não foi no meu imóvel e está falando que ele não vale isso, o respeito Exatamente. que você deveria ter comigo, que eu deixei, na verdade, o meu ativo na sua empresa e mereço atenção e conhecimento que você representa naquele momento, a negociação. Então, tanto o profissional interagindo, conectando essa jornada toda e conhecendo pessoas, o produto e se conhecendo, como todos na cadeia da empresa, né, na estruturação da empresa, estarem também na mesma sintonia. Claro, cada um com sua competência, mas tudo se faz em conjunto, compartilhando e colaborando. E o que você me falou me fez lembrar uma situação. É a importância que a gente dá para os nossos clientes, né? Esse compartilhamento de sentimentos, de ideias. A gente estava numa mesa para assinar um contrato. Esse contrato ele foi cancelado algumas vezes devido ao estado de saúde do comprador. Era um casal e a Uhum. esposa não estava muito bem. E a ânsia do fechamento, de assinar e etc e tal. Vamos falar com a pessoa, manda mensagem. Calma, né? A pessoa não está bem, estava Uhum. hospitalizada. Vamos dar o tempo, né? Mas aqui a ânsia, o medo de perder, porque a gente vai perder, vai perder. Enfim, chegou o dia da assinatura, o grande dia da assinatura desse contrato. A primeira coisa, a gente numa sala de reunião, acho que uma mesa assim como essa, todo sentado Uhum. e conversando, o consultor chega. A primeira coisa que ele fala ao entrar na sala é: até que enfim vamos assinar o contrato. Hum. Jesus, misericórdia. O cliente simplesmente olhou para mim e falou assim: eu estou bem, quase morri na UTI, mas eu estou bem. Pois é. Quase que eu falei: não, cancela tudo, desmancha essa negociação. Eu, Não eu é o vou embora, momento, né? entendeu? Não é o momento. Você tem razão. Porque ali nós temos interesses distintos. Claro, a gente tem que deixar isso claro. Mas no momento do negócio, a convergência é única. Eu tenho a minha necessidade, eu estou fazendo uma venda, eu tenho que pagar Exato. contas, ou eu tenho que pagar uma escola, ou eu também estou comprando um imóvel, sou corretor e com essa venda eu já vou dar um sinal, então eu tenho as minhas necessidades. O gerente tem a necessidade, a empresa tem necessidade, a rede onde que você participa tem necessidade. Todos ali têm interesses distintos, mas o ato do negócio ele tem que ser convergente para aquele objetivo. Que lado que fica numa negociação? Fica do lado do cliente vendedor ou do cliente comprador? A sugestão é ficar do lado do negócio. Exato. Porque se você se posicionar numa direção, a balança vai desequilibrar. Então você tem que ser um conciliador disso, buscar concessões, às vezes você precisa ceder e controlar também a ansiedade. É fácil? Claro que não. Então, constantemente a empresa, tá vendo quando você cita a questão humana, a gente fala de altíssima tecnologia, é tudo online, mas olha o universo que a gente está conversando aqui hoje. É um universo muito profundo, é um universo do fronte de batalha. A gente está indo dentro da operação, está indo dentro da imobiliária, falar de coisas essenciais e necessárias e pouco praticada. O sucesso
está também nessa estruturação. Então, quando você chega nesse lugar, você tem que estar atento também, cuidar dessa estrutura toda. Será que aquela pessoa era adequada para participar? Por que sempre a pessoa tem que participar de uma mesa de negociação? Por que não dá para passar o bastão? Dando igual uma corrida de revezamento. Exato. Eu não começo ali no start ali, eu tenho uma boa arrancada inicial, mas uma outra pessoa ela pode pegar um percurso mais rápido e o outro é um grande finalizador. Por que a gente não está numa equipe? É uma equipe. Então, eu tô com a minha competência, eu trabalho ali, mas eu tô no mesmo circuito de corrida. E Sim. eu torço pro seu sucesso. Então, eu corro, a pessoa tá outra correndo. Essas corridas de revezamento são sensacionais. Você vê quem vai perder, quem vai ganhar, só no comportamento É da pessoa. verdade. Aí a pessoa tá correndo, dispara, passa o bastão pro outro, e tem gente que passa o bastão E sai. e sai, e sossega. Outros, presta atenção, numa corrida de revezamento. Outros passam um bastão e fica assim, Vai, vai, vamos lá. torce. E é que a pessoa tá correndo. Talvez ela nem é a favorita, não, mas a emoção é contagiante. De repente, a pessoa tá em último lugar, o cara tá pulando assim, a torcida tá olhando aqui e fala, mas que trem esquisito, o cara tá correndo ali, vai perder, olha como ele é ruim, mas o outro tá lá todo empolgado, vou torcer também. Vai, é que de repente Contamina. contamina todo mundo e todo mundo vai ganhar ou vai perder? Cara, depende da competência ou da trajetória dele ou da entrega dele. Mas essa contaminação é muito favorável. Se ele perdeu hoje, mas isso o motivou, incentivou a continuar, tem muita gente que ao perder desiste, desestimula. Então, Ao ouvir os nãos. Exatamente, a continuar nessa jornada. Então, no exemplo que você citou, talvez esse corredor não era o momento dele estar ali, mas ele poderia torcer, ele poderia ajudar. Então, tem que ter uma visão também, não apenas do profissional com o seu cliente, mas também da própria estrutura da empresa, da própria estrutura imobiliária. Saber quais são as vozes, quais são as peças que vão estar em determinado momento dessa corrida, mas todo mundo ligado, contribuindo e somando também para o objetivo comum. Como eu falei, é um negócio. E agora vamos falar o seguinte, um tema que está voltando. Eu queria que você falasse brevemente a respeito da tua visão em relação a isso. Tá? A gente está falando das conexões, das relações, da humanização, de saber lidar com o cliente, da comunicação. O que você pensa a respeito, de novo, desta sombra, dessa nuvenzinha que passa pela gente sobre a desintermediação? A intermediação deixar de existir. O que você está pensando em relação a isso? Do link direto, Exato. você está se referindo principalmente a certos canais que eu faço toda a opção de forma digital. Entre proprietário e interessado, tirando o corretor dessa intermediação. Olha, nós estamos lidando com um produto de alta complexidade. Eu não estou vendendo uma água, eu não estou vendendo um copo, que é onde as derivações de problema ou solução são relativamente simples. Ele está trincado, ele está quebrado, ou ele é frágil. É fácil de resolver. Numa complexidade contratual, né, que tem certas empresas que chamam até de alfaiataria jurídica, isso é sensacional, que é colocar sobre medida a sua necessidade, Sim. você tem que avaliar vários pontos de fuga, especialistas. Por exemplo, eu posso ver todos os tutoriais, clicar e colar, de fazer uma simulação de voo. Mas quando eu vim para São Paulo, um piloto trouxe a aeronave. Exato. Sabe? Tem pessoas que estão ali extremamente capacitadas nessa jornada. A empresa imobiliária é extremamente necessária, porque ela está capacitada, ela faz isso o dia inteiro. Né? Não dá para você chegar num cirurgião, apesar de todo o conhecimento da internet que você tenha, né? Falar assim, ó, olha, no meio da anestesia você levanta, você vai fazer isso, você vai cortar ali, cara, você está morto. Não é? Literalmente. Ali tem um profissional no seu exercício. Então, o corretor de imóveis, a imobiliária, ela não faz apenas a intermediação, ela faz uma representação de um produto, de um ativo, que às vezes a pessoa vai adquirir uma vez na vida. Isso é extremamente importante para ela. É muito valor. Então, ao clicar e ter um problema, você se recorre a quem? A um algoritmo de copiar e colar uma informação? Você já tentou argumentar com um robô?
como tem aquelas respostas Eu ia prontas e falar vai indo. isso. Eu ia falar das respostas prontas do WhatsApp, que você fica brigando com... Sim, Já falei. mas espera lá, eu sim ou não? É sim ou não? A vida não é sim ou não. Não é tão simples. Ah, se fosse simples assim, É. né? Entre esquerda, E direita, quando você meio, fala cima, baixo. diferente, que o robô te fala, desculpe, não consegui entender. Exatamente. Aí, desculpa, você vai tendo uma reação. É claro que os canais digitais ajudaram muito esse entendimento, porque também a questão da velocidade da informação, às vezes certos profissionais não têm aquele conhecimento. E um canal digital apresenta mais conhecimento. Mas a gente vai muito além, que eu preciso em algum momento, fisicamente estar presente naquilo. E como que nós vamos funcionar desse jeito? Ah, eu fiz compras, transações internacionais. Eu estou fazendo negociações em Portugal, em negociações ao leste dos Estados Unidos. Estou fazendo na Espanha. Eu estou fazendo diversas negociações que são online, por videoconferência. Eu não tenho aquele contato, é muito mais fácil. Mas num determinado momento eu preciso desse encontro. Ou eu tenho uma confiança em você que eu já fiz antes, aí num segundo momento, sim, eu posso fazer a jornada toda digital. Por quê? Eu já vivi essa experiência. As pessoas têm que viver as experiências. A questão online, ferramenta, não vai substituir, ela vai ajudar, orientar. Eu lembro de uma coisa muito engraçada. Quando o Google lançou o Street View, eu lembro lá no imobiliário, foi um caos. Olha para você ver, o Street View. E ele falou assim, vai acabar. O corretor de... Olha para você ver. Ah, porque o cliente agora vai visitar o imóvel, vai ver a placa, o adesivo e vai direto. Ele vai passar, ele vai tocar interfone. Cara, tinha esse olhar e tinha um outro olhar. Falei assim, que maravilha! Agora eu vou poder conhecer o bairro todo, eu vou mapear o bairro e eu, profissional, vou lá, vou oferecer os meus serviços, a intermediação, eu vou conseguir mais e mais captações. Então é uma forma de olhar. A gente também tem que parar de brigar com a tecnologia. Exatamente. Ninguém, gente, ninguém para o progresso, independente da sua opinião. O progresso é maior do que a gente. Essa tendência, se ela for aceita, né, se a curva de aceitação, né, de aplicação, ela for maior, ela vai prosseguir. Mas ela está intimamente ligada com as pessoas. Os profissionais do mercado imobiliário, as imobiliárias são extremamente necessárias nesse processo, nessa tomada de decisão, que é a compra, aquisição do imóvel aqui no Brasil, em outras regiões do mundo e por muito tempo. E eu tava vendo aqui, os nossos minutos já se acabaram. A gente ficaria aqui por horas e horas conversando. Mas eu queria agradecer a tua presença, em primeiro lugar, novamente. Saber que você tem uma fã do teu trabalho, uma fã da tua garra, né? Porque a gente enxerga quem gosta e quem faz com amor daquele que faz aleatoriamente, com brilho nos olhos, com essa empatia, com esse sorriso. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. A Vert Netmóveis super adora a Netmóveis, adora você e Muito pode obrigado. contar com a gente sempre. E para você finalizar, eu vou pedir para você deixar uma frase de impacto, porque eu amo os seus desfechos. Gente, obrigada mais uma vez pela audiência. Eu que agradeço. Parabéns por seu trabalho. Parabéns por esse canal de transmissão, de conhecimento, de transformação. A gente precisa dessa renovação, desse olhar, saber que a luta ela é muito intensa na nossa profissão, nos nossos desafios, na nossa família também, né? Tem toda uma relação humana que as coisas vão acontecendo à medida que você vai caminhando. Você não pode perder o brilho no olhar, essa luz, que isso transmite, isso gera confiança também com a sua entrega também. Não dá para ficar só sorrindo e, né? Agora vai dar tudo certo, eu vou agir assim. Sim. Tem que trabalhar, tem que pesquisar, tem que estudar para as coisas clareando. Falar em clarear, lembrei de uma frase, você falou um negócio de frase. Ontem mesmo eu estava numa reunião, a gente estava falando sobre a Adélia Prado, adoro a Adélia Prado, uma poetisa. E ela fala uma coisa sensacional que eu queria passar para vocês. Ela falava assim, certa manhã, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Durante muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia,
constantemente amanhecendo. Queria que amanhecesse bons negócios, boas vidas e boas realizações para todos vocês, profissionais do nosso mercado imobiliário, para você, para a Vertinet Imóveis, para a rede, para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.